Vamos lá, pessoal. Então, dando sequência nos nossos exercícios, temos aqui a questão 18. Ela está falando assim, ainda em relação à questão 15, que é a questão da fabricação de placas, quantas placas distintas podemos formar, ou seja, podem ser fabricadas de modo que não apareça a letra J e nem um algarismo maior do que 6. Então, pessoal, vamos reunir essas informações aqui, ok? Bom, então a gente está trabalhando com placas. As placas de carros, de veículos, sabemos que elas são formadas por 3 letras e 4 algarismos, certo? Então a gente tem as seguintes situações, uma para cada uma dessas posições aqui, certo? Então, quais são as condições que esse problema está me dando? Que os algarismos que eu vou trabalhar nessa parte aqui, que é a parte numérica da minha placa, não pode ser números maiores do que 6. Ou seja, não pode ser o 7, não pode ser o 8, nem pode ser o 9, daqueles 10 que a gente sabe quem eles são, certo? Indo do 0 ao 9. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que a gente só pode utilizar números, ou seja, os algarismos que são menores do que 7. Quem são esses algarismos menores do que 7, pessoal? É indo do 0 e parando aqui no 6, certo? Então vejam que no total, pessoal, são 7, certo? Tem esses 6 mais o 0, então, portanto, são 7. E o que a gente está falando em relação aos algarismos, pessoal? Vejam que esse exercício ele não fez que tem que ser algarismos menor que a gente não pode utilizar algarismos maior do que 6, e ele também não disse para a gente se é algarismo distinto. Ele não falou que tem que ser algarismo distinto. Então, por exemplo, se eu tiver para escolher, para fazer uma placa aqui, se eu escolher o algarismo 1 aqui, eu posso colocar ele aqui também. Como posso colocar ele aqui também? Como posso colocar ele também? Há essa possibilidade, certo? Não está falando em algarismos distintos. Então, a gente pode ter essa... Ou seja, cada uma dessas posições podem conter os mesmos algarismos. Então, dando sequência, a gente tem um número de letras agora sendo 25. A gente sabe que o total é 26, como a gente viu nos exercícios anteriores. Só que aqui o exercício fala para a gente que a gente não pode utilizar a letra jórica. A única letra que a gente não pode usar para formar nesse exercício é a letra J. Então, se das 26 eu tiro uma, que no caso aqui é a J, eu tenho 25. Ou seja, além disso, em relação... será que tem mais alguma restrição que o problema falou em relação às letras? Ele não disse mais nenhuma restrição, a não ser que a gente não possa utilizar a letra J. Então, a gente pode utilizar para cada uma dessas situações aqui, letra 1, letra 2, letra 3, quaisquer umas das 25, certo? A gente só não pode utilizar a J. Então, com isso, pessoal, vamos fazer aqui um exercíciozinho só para, ou seja, um esquemazinho só para a gente determinar, então, quantas são as possibilidades de cada uma dessas situações aqui que a gente tem nesse quadro, certo? Então, olhando aqui para a posição 4, certo? Quantas são as possibilidades de algarismos que a gente pode colocar nessa posição 4? Bom, pessoal, como o exercício determinou para a gente só pode colocar números que são menores do que 7. Ou seja, números que são maiores do que 6, a gente não pode colocar. Se das 10 opções eu não posso colocar essas 3, quer dizer que eu tenho 7 possibilidades para colocar na posição 4. E veja, pessoal, que então agora olhando para a posição 3. Veja que como eu estou trabalhando com quaisquer algarismos, eu não estou preocupado com nenhuma outra restrição a não ser essa daqui, certo? Ou seja, se eu ter escolhido primeiramente a posição 4, não influencia eu escolher, ou seja, não influencia na quantidade de possibilidades da posição 3. Pessoal, se não influencia, ou seja, eu posso utilizar qualquer uma dessas possíveis aqui. Quais são as possíveis? Indo do 0 até o 6. Portanto, o número de possibilidades aqui para a posição 3 também é 7. Então, mesmo raciocínio, pessoal, para a gente determinar a quantidade de possibilidades aqui para a posição 2. Se eu ter escolhido a posição 4 e a posição 3 não influenciam na quantidade de possibilidades para a posição 2, então eu vou ver quais são as possíveis que eu tenho para colocar na posição 2. As possíveis são essas aqui que estão destacadas em vermelho, ou seja, também são 7. E a mesma coisa para a posição 1, também são 7, certo? Porque a gente não tem nenhuma restrição além dessas que o número escolhido não pode ser um número maior do que 6, não pode ser esse algarismo. Então eu tenho 7 possibilidades para cada uma dessas posições. Então vejam que nessa situação, pessoal, eu posso ter números repetidos em cada uma dessas posições. Eu posso ter o 0001,
posso ter o 0, 0, 1, 0, certo? Estou repetindo o 0, não tem problema, certo? Posso ter o 2, 2, 3, 3 e assim por diante, certo? Então, como eu posso usar nas posições repetidas, eu tenho que, para cada uma dessas possibilidades aqui, para cada uma dessas situações, eu tenho 7 possibilidades. Então, vamos agora para a parte alfabética na formação da minha placa, certo? Bom, pessoal, o exercício diz que a única restrição que a gente tem é que a gente não pode utilizar o 7 nessas situações aqui que são colocar na letra na posição 1, na letra na posição 2, na letra na posição 3, certo? Bom, se essa é a única restrição, quer dizer que das 26 eu só não posso colocar a letra J. Se das 26 eu não posso colocar uma, eu tenho 25 possibilidades. E vejam que essa é a única restrição, certo? Ou seja, ter escolhido a letra 3 primeiro não influencia na quantidade de possibilidades da letra 2. Se não influencia, pessoal, quer dizer que eu vou ter 25 letras que eu posso colocar aqui, certo? E da mesma forma, para a primeira casa das letras, certo? A letra 1. Eu tenho 25 letras que eu posso utilizar para colocar aqui nessa posição. Ou seja, o fato de eu ter começado escolhendo a partir aqui da letra 3 não influencia na quantidade de possibilidades das demais, certo? Então, para determinar o número de placas distintas que podem ser fabricadas de forma que não apareça a letra J em nenhum algarismo maior do que 6, basta realizar esse produto aqui. Realizando esse produto, pessoal, a gente obtém que o número de placas que a gente pode criar em relação a essas condições, todas essas condições aqui, são 37.515.625 placas distintas umas das outras, certo? Então vejam que aqui no caso a gente pode criar, por exemplo, a placa AAA0000, certo? Porque a gente pode usar números repetidos, ok? Então, vamos para a questão 19. Está falando assim, ainda sobre a questão das placas, certo? Que é a questão 15. Quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que só apareçam algarismos ímpares e em ordem crescente? Bom, pessoal, então vamos aqui compilar todas as nossas informações, certo? Bom, a gente está trabalhando com placas de veículos, né, que a gente sabe que é formada por 3 letras e 4 algarismos, certo? E a gente agora está trabalhando com algarismos ímpares necessariamente, tá? Só apareçam algarismos ímpares. Quem são nossos algarismos ímpares daqueles 10 lá? Ó, é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Portanto, são quantos no total? São 5, ok? Bom, como ele está falando aqui em ordem crescente, pessoal, vocês vão ver que, de certa forma, a gente está trabalhando com algarismos distintos. Porque, por exemplo, na placa, se eu considerar 1, 1, 3, 5, não é crescente. Porque quando eu venho aqui e faço 1, 1, nesse movimento aqui, ó, ele não é crescente, ele é constante, certo? Ele tem que ser de ordem crescente. Então, todos tem que estar... O sequente tem que ser maior que o anterior, certo? Então, esse tem que ser maior que esse, esse aqui tem que ser maior que esse, e esse tem que ser maior que esse, certo? Bom, então a gente sabe que nas letras ele não nos disse nenhuma restrição, certo? Ele está trabalhando aqui só com a questão numérica, certo? As restrições são apenas para a parte numérica. Então, as letras são 26, certo? E não tem nenhuma restrição. Posso utilizar qualquer uma das 26 aqui na parte, em cada uma dessas situações, certo? Então, olhando aqui, pessoal, para esse esqueminha aqui, eu vou ajudar vocês a fazer esse problema, porque ele é um pouquinho diferente do que a gente resolveu os casos anteriores, certo? Então, pessoal, aqui, eu estou indicando essa ordem. Essa ordem aqui que eu já coloquei os números, ela é crescente. Vejam que o 3 é maior do que o 1, o 3 é menor do que o 5, que é menor do que o 7, que é menor do que o 9. Então, está em ordem crescente aqui. Mas vejam também, olha o seguinte, que eu tenho 5 números que eu posso colocar nessa parte numérica, em cada uma dessas posições, os possíveis casos, certo? Só que a quantidade de locais para colocar esses 5 números são 4, certo? Então vejam que essa situação é basicamente você quer escolher um desses números aqui para ficar de fora dessas posições, certo? Então aqui, ó, como é que seria uma possibilidade, pessoal? Uma possibilidade de placa nessa situação, onde tem que ter algarismos ímpares em ordem crescente, é você escolher um desses 5 aqui para ficar de fora, sendo o número 1, certo? Com isso, você obtém qual placa? A placa 3, 5, 7 e 9. Vejam que essa é a única
opção possível com o 1 de fora. Porque qualquer outra combinação desses números aqui não vai ser ordem crescente. Por exemplo, se você trocar o 5 com o 3 aqui, vai ficar 5, 3, e não é ordem crescente nesse momento aqui. Porque o 5 é maior do que o 3, certo? Então, essa é a única combinação possível. Então, só existe uma combinação possível com o 1 de fora. Que combinação que é essa? É o 3, 5, 7, 9. Só existe uma combinação em ordem crescente com o 1 de fora. É essa combinação, certo? Então, uma outra combinação, uma outra forma de a gente colocar esses 5 números em 4 posições é escolher, na verdade, colocar 4 desses números em 4 desses 5 números em 4 posições é escolher o 3 para ficar de fora. Dessa forma, que placa que a gente vai ter? A gente vai ter a placa 1, 5, 7, 9, certo? Vejam também, pessoal, que essa é a única possibilidade de combinação de números que, de certa forma, ficam que é crescente com o 3 de fora. Se você trocar qualquer uma dessas posições aqui, ou seja, com os 3 de fora, por exemplo, se você trocar o 5 com o 7 aqui, eu não vou ter uma ordem, uma placa onde os seus logaritmos são crescentes, certo? Então, essa é a única possibilidade. Então, uma outra forma de colocar 4 desses 5 números aqui em 4 posições é com a possibilidade do 5 estar de fora, certo? Então, eu tenho a placa qual? 1, 3, 7, 9. E veja que essa placa 1, 3, 7, 9, essa combinação de números aqui, dessa forma, é a única que pode, nesses termos, com o 5 de fora. Porque qualquer uma da outra combinação desses números aqui em 4 posições não vai ser ordem crescente, certo? Agora, uma outra possibilidade de colocar 4 desses 5 números em 4 posições é escolhendo o 7 para ficar de fora. Dessa forma, eu tenho a seguinte combinação: 1, 3, 5, 9. E vejam também que essa combinação de 4 desses números aqui com o 7 de fora é a única que é possível, porque essa é a única forma desses 4 números estar em forma crescente. Qualquer alteração que você fizer entre eles, você vai ficar com ordem que não é crescente, certo? E por fim, pessoal, uma outra forma de colocar 4 desses 5 números em 4 posições é você tirando o 9, certo? Dessa forma a gente tem a placa 1, 3, 5, 7, e assim como a gente viu nos anteriores, essa é a única forma desses 4 números aqui se comportarem de forma crescente com o 9 de fora, certo? Então, pessoal, que nessa situação aqui, ó, essas nossas placas, elas vão ter apenas na parte numérica esses 5 tipos aqui. O que vai diferenciar para a gente, maior diferenciação, vai ser nas das letras, certo? Por que, pessoal, que a gente vai ter 5 casos apenas para as placas? Porque é justamente um caso para cada um desses números aqui. Por que para cada um desses números? Porque como eu disse para vocês, a gente tem que colocar 4 desses 5 números em 4 posições, certo? Então, a escolha é deixar cada um desses aqui de fora. Se a gente tem 5 números, ou seja, e esses 5 números vão gerar apenas uma única combinação possível, quer dizer que eu vou ter 5 combinações, porque é uma para cada um desses 5 números aqui, certo? Então, veja que nossa tabela está diferente das anteriores. Então, eu determinei aqui para vocês que são 5 números de combinações de placas com essas restrições aqui, todos os algarismos ímpares em ordem crescente. Essas são as únicas possíveis, então eu coloco que elas são 5. Agora, eu vou observar em relação às letras, certo? Bom, pessoal, ele falou alguma restrição para as letras? Não, ele só restringiu a parte numérica, certo? Em relação aos algarismos. Então, quer dizer que não tem nenhuma restrição para me colocar aqui na posição da letra 3. Então, eu posso colocar... Eu tenho 26 possibilidades para colocar na letra 3. Da mesma forma, eu tenho 26 possibilidades para colocar na letra 2, porque não tem nenhuma outra restrição. E da mesma forma, eu tenho 26 possibilidades para colocar na letra 1. Agora, pessoal, se fosse aqui distintas, aí sim, aí faria diferença. Aqui seria 26, aqui seria 25 e aqui seria 24. Isso se eu vim da direita, escolhendo da letra 3 para a letra 1, certo? Então agora, pessoal, basta utilizar o princípio multiplicativo. Vou fazer um produto dessas 4 quantidades aqui, a gente obtém 87.880, ou seja, existem 87.880 placas distintas que a gente pode formar sobre essas condições aqui.
Então, pessoal, a gente continua os exercícios passados nesse trabalho nos próximos vídeos. Um abraço, tchau.